Muito obrigada, Frei João. Ouviremos agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Muito boa tarde a todos. Eu vou pegar aqui no meu auxiliar de memória, é porque eu sou mais velho aqui do que o Sr. Frei João. Parece que não, mas já são 11 dias, o que é significativo. 11 dias já obviamente, leva a que eu já não tenho esta capacidade para, obviamente, abdicar destes auxiliares. Mas permitam-me que comece por cumprimentar aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o meu amigo Dr. Pedro Cunha, que ainda tem muito para dar a este território, a esta chapa e a este território envolvente. Cumprimento o Sr. Presidente da União de Freguesias de Vila Garcia Abuim e Chapa, o amigo Cândido Pinheiro, e cumprimentá-lo e agradecer-lhe também as palavras amáveis que teve para comigo, não são merecidas, mas agradeço na mesma. E permita-me, na sua pessoa, obviamente, cumprimente os restantes membros aqui da União de Freguesias. Cumprimento também o Sr. Presidente da União de Freguesias de Amarante, o Sr. Professor Joaquim Pinheiros, o Sr. Padre Custódio, que também já o conheço há muitos e muitos anos, já foi meu professor. Cumprimento também o Pedro Alves Pinto, que é um entusiasta também da história e da pesquisa. Aqui este momento musical dado pelo Sr. Professor Eduardo Costa, em que anda sempre com a sua viola amarantina, que é outra coisa autêntica aqui da nossa região, e que ele muito bem traz sempre com ele. Obviamente cumprimento todos o Sr. Professor, os restantes convidados aqui, minhas senhoras e meus senhores, e propositadamente, obviamente, deixei para o fim o cumprimento e uma saudação especial ao Frei João Costa. E deixe-me dizer que fiquei encantado a forma descontraída com que fala deste seu filho. E isto é muito importante. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, folhei, fui vendo algumas histórias, nomeadamente esta história da automotora quando se dá o acidente, e que há a narrativa da mãe e que questiona a determinada altura: mas tu ainda estavas na escola? E este é um momento muito interessante que nos leva a recuar no tempo e dizer como é que a escola funcionava então. As pessoas hoje não imaginam esta nova geração, o que era andar na escola antigamente. Algumas pessoas que não tinham a oportunidade de poder ter o seu professor a ensiná-lo a ler e a escrever, porque havia muitos afazeres, ou quando havia mais filhos tinha que ir um de cada vez, enfim. Mas este livro também narra e deixa-nos a refletir sobre essas questões que são tão importantes. Este ir buscar da barca que atravessa o rio, unindo estes dois lados, que na altura eram territórios diferentes, que é muito interessante. Aliás, eu já conhecia um bocado da história, até porque o professor Aires, numa pesquisa que ele faz, falava da travessia ali também em Gatão, por causa da Senhora do Val. Também era um velho costume em que nós tínhamos essa barca que nos transportava e que unia estas margens lindíssimas do Tâmega, que eu espero que dentro em breve elas voltem novamente ao lugar em que muita gente atravessou e que todos nós possamos continuar a fazer essa travessia. Aliás, é um desafio que eu já lancei a algumas pessoas. Aliás, curiosamente, aqui o Frei João mostra aqui num anexo o método de construção. Há um livro que agora irá sair também em breve, que também faz essa narrativa, não só da Guiga, da velha Guiga, que agora está a desaparecer do rio, e sendo, obviamente, metendo lá outros elementos, mas eu espero que um dia mais tarde o Tâmega esteja novamente com muitas e muitas guigas, como antigamente. Na minha infância era assim. Não conhecia as barcas que faziam esta passagem, julgo que levavam 12 pessoas na altura, mas é muito interessante. É muito interessante ver que, como o Frei João dizia, de estarmos mais afastados e poder olhar a serra e vê-la
ver a sua cor, ver a sua autenticidade, lembrarmos das nossas memórias e querer transpô-las e, obviamente, partilhar connosco. E, portanto, aqui o meu agradecimento por partilhar connosco as suas memórias, as memórias da sua mãe, as memórias dos seus amigos, e poder levar a que nós possamos lembrar daquilo que era autêntico e que possamos, no futuro, mostrar esta autenticidade a quem nos visita. Eu digo isto porque há bem meia dúzia de dias houve aqui um seminário, um congresso, aliás, sobre os caminhos de Santiago, nomeadamente o caminho Torres, que passa aqui em Amarante. E eu, na altura, enfim, num dos painéis, pediram para eu falar, e eu não sou especialista nessa matéria, e como autarca só falava da responsabilidade que nós temos de mostrar a nossa autenticidade. E isso é muito importante, mostrá-la através da história, através da memória. E, aliás, quando fez esta referência que eu apontei, quando morre um velho, morre uma parte da nossa história. A importância, aliás, de dar-vos nota que nós, neste momento, estamos a construir um edifício, que é um edifício que nos chamamos de a Casa da Memória, que é o Solar dos Magalhães, em que eu espero que nós ainda possamos recolher muitas memórias de muita gente para ali poder contar a história aos nossos filhos, aos nossos netos e a todos os visitantes que por cá queiram passar e conhecer um bocado aquilo que foi a evolução, como aqui é narrado os 500 anos, em que há referências da Chapa, mas há referências de muitos outros lugares deste território, que não era Amarante, mas era terras de Basto, mas que no fundo agora faz parte deste belíssimo território. Aliás, eu estou certo e seguro que um pouco das suas histórias irão estar na Casa da Memória de Amarante. Esta e muitas outras histórias que para nós são muito importantes e que seguramente irão fazer e suscitar a muitos de vós que comecem a pedir àqueles nossos, enfim, pais, avós, que ainda têm a memória fresca, para começarmos a escrever as suas memórias, porque elas no futuro irão ser importantes para nós. E termino, obviamente, com o agradecimento à Junta por ter patrocinado, obviamente, esta belíssima obra, e ao Frei João por continuar a ter Amarante e a Chapa no seu coração e por poder partilhar. Aliás, quem escreve partilha connosco, dá de si. Seguramente esta obra, que eu só, como disse, vi muito na diagonal, irei obviamente ler com muito carinho tudo aquilo que é dito, mas seguramente está aqui muito também daquilo que é o Frei João, aquilo que é a sua experiência de vida, aquilo que é o seu acumular de conhecimento, apesar de bem mais novo que eu, como há pouco dizia, mas efetivamente, mas que seguramente tem muito para nos passar de si. Portanto, Frei João, para mim é um grande prazer e espero poder, enfim, continuar a ter outros momentos consigo, até porque não, enfim, almoçarmos, podemos até comemorar o aniversário quase juntos, não é? E termino com isto. Reparem que a pandemia trouxe muita coisa má, muita coisa má, obviamente, mas tem estes momentos bons, que este confinamento levou a que alguém quisesse revisitar a história e quisesse, obviamente, partilhar connosco. Portanto, nem tudo é mau na desgraça, há coisas boas que acontecem e este é um bom exemplo disso. Portanto, a todos, muito obrigado e continuação de um bom fim de semana. Muito obrigada. Eu penso que o Frei João quererá dar ainda umas pequenas notas. Posso? Eu depois deixo falar, porque o protocolo manda que o senhor fale em último lugar. Foi o que me disseram. Eu não tirei apontamentos, esqueci-me de uma coisa e eu tenho que puxar da minha costela reivindicativa. Do Bloco de Esquerda.
O Dr. Alves Pinto viu bem aquele capítulo. Tem que se ler, tem mesmo que se ler. Eu faço uma vénia às mulheres da Serra, e não só, algumas mães dos que estão aqui, que carretaram a carqueja para Amarante, com um filho muitas vezes na barriga, outro agarrado à saia, e não sei que toneladas de carqueja às costas para cozer o pão em Amarante. Que gente, que gente. Eu não sei se digo no livro, se não digo no livro. Se não digo, digo à vossa frente e digo a muitos livros. O Senhor tem que fazer uma estátua a essa gente. O Senhor tem que fazer uma estátua aqui na Chapa a essa gente que levou toneladas de carqueja às costas para Amarante. Não há pão como o pão da carqueja, cozido na carqueja. Mas eu impressiona-me por 25 tostões, 25 tostões, à porta da minha igreja, os pobres fazem assim e deixam-nos nas paredes. Eu tenho um frade que é forreta, vai colhê-los todos. Mas iam daqui para Amarante ganhar 25 tostões, sair às 5 da manhã, levá-las a Amarante, trazer a correr os miúdos sem comer, pedir uma pele de bacalhau pelo caminho e meter os filhos aqui na escola às 9 da manhã. Como é que se estudava? Como é que se aprendia? Que coisa, que país! O senhor vai lá à arca de Amarante. Está aqui o tesoureiro? Não. Não, o homem não veio. Ele sabia que eu ia falar nisto. Ele sabia que eu... Não é assim. É aos nossos pais e aos nossos avós que levaram toneladas de suor e de sofrimento. Se a Nosso Senhor lhe puseram uma cruz, a esta gente puseram-lhe toneladas às costas. O Senhor não dorme enquanto não puserem cá a estátua. Não sou eu que peço. Esta gente manda pedir. Não sou eu que peço. Eles não lhes chegam lá ao microfone e eles não falam. E a outra coisa... Como eu disse, a chapa são várias coisas. Esta também lhe cabe assim. Uma das interpretações da chapa é esta. Não é o barco. É aquele lago que está lá abaixo, atrás da açude. Leem depois, se quiserem, na página 91 para a frente. O meu amigo diz que a chapa é aquele lago chapado, onde estava a barca. E, portanto, a minha mãe atravessou muitas vezes a chapa e eu também alguma vez atravessei a chapa. Isto é que é. E eu pedi à senhora que me deixasse falar pelo seguinte. Quando eu cheguei, as outras coisas que a chapa são, eu não digo para quê, para vocês lerem, não é? Pelo menos, deixa lá ver e tal, onde é que isto está e nunca mais encontro e pronto. Eu quero contar isto. Eu quando cheguei à conclusão que a chapa também era este lago, esta chapa, e que mais ninguém tem uma chapa tão bonita como a nossa, passou-se o seguinte. Eu saí de Braga, vinha correr dentro de um carro, peguei num rapaz fotógrafo. Eu, no verão, ando de calções e de chinelos. E então, fui a Amarante, subi lá por Fridão, fui às Chousas, que eu várias vezes subi e desci, indo daqui para lá. E eu todo lampeiro, pim, 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 e as Chousas têm ortigas e silvas. Porque se eu queria fotografar a chapa, não podia fotografá-la daqui.
Sempre a fotografá-la dali. Portanto, está aqui fotografada, depois a designer meteu aqui uns filtros e desfocou um bocadinho a chapa, mas que ela é muito mais bonita que isto, porra. Mas piquei-me todo. Fiquei um Cristo. O outro trazia umas botas e umas calças, não se picou, mas eu fiquei todo mordido das ortigas e das coisas. Mas fotografei isto. Eu acho que é preciso voltarmos à chapa, ou pelo menos a uma das figurações da chapa. Aquele caminho também merecia que a gente fosse lá abaixo, pá. Pormos lá a barca e pormos outra maneira de visitar a chapa, que não é só aqui, também é aqui. Mas uma das interpretações da chapa é de facto esta capa que está aqui e atravessar isto. Eu acho que devíamos voltar a atravessar a chapa. Nós somos navegadores de água doce e, portanto, duas reivindicações faço eu. Uma, a estátua não pode ser de 15 centímetros, porque isso qualquer um leva no bolso. E voltarmos à chapa, porque agora não se consegue lá ir. Desculpem lá mais esta parte reivindicativa, mas... Eu vou-lhe pôr à frente porque o Sr. Presidente vai dizer que sim. Bem, já agora, então para cumprirmos o protocolo, não é? Assim, como sabem, nós neste momento estamos a valorizar cada vez mais o rio. O rio Tâmega para nós tem uma importância capital e neste momento já encetamos, aliás, que depois aqui o Frei João irá caminhar comigo para perceber a beleza daquilo que se está a fazer, que são 14 km beira-rio, um projeto fantástico feito pelo professor Sidónio Pardal, em que começou numa primeira fase a jusante do centro da cidade, que vai até à partilha com o Marco, de um lado e do outro, e agora a montante é a segunda fase do projeto. É mais difícil fazer a montante porque se para baixo era a zona da expropriação da EDP e, portanto, só tive um interlocutor, que foi a EDP, que me deu autorização. Para cima tenho que negociar com muito privado e alguns privados que, enfim, não gostam tanto do rio como nós. Portanto, estou com mais dificuldades porque a nossa ideia, efetivamente, é que todo o rio possamos caminhar ao longo dele e, obviamente, que irá chegar à chapa. Aliás, o projeto já está feito, inclusive. Claro que o acesso é outra história. Julgo que o acesso que estava a referir seria do lado de lá das Chousas para baixo. Aqui. Mas então aqui temos que puxar as orelhas aqui ao Sr. Presidente da Junta. Então aqui endossa a responsabilidade para o Sr. Presidente da Junta, para ele, obviamente, reivindicar, mas também fazer. Porque isto... mas com certeza que sim. Julgo que será, obviamente, justo, obviamente, requalificar os caminhos. Falou aqui das muitas mulheres que carregaram carqueja da chapa e de outros lugares. Da Boadela também vinham, de toda aquela zona do Marão e da Amoreira. Era uma tradição virem até Moura, até Pedronelo, trazer efetivamente a carqueja. Eram tempos difíceis. Aliás, o cenário que aqui pintou, as pessoas muitas vezes podem não perceber o que é um molho de carqueja, porque por mais leve que possa ser, só o volume que aquilo representa é terrível. E, portanto, eu ainda tenho alguma memória disso. Não porque tivesse eu necessidade disso, mas de ver algumas pessoas, enfim, que ainda iam ao Marão, à altura, cortar carqueja para outras situações que não, neste caso, o pão, mas sei bem o que é essa questão do volume. Eu acho que sim, que devem ser prestadas homenagens, e há muitas formas de prestar, com as estátuas, mas também lembrando e falando delas para manter vivo esta memória, saber que os tempos foram difíceis, mas também saber que ainda podemos ter tempos difíceis. E, portanto, é preciso acautelar-nos, termos muito cuidado, trabalharmos em prol da comunidade, desenvolvermos o território para que outros tempos não assolem o país, não assolem aqui a chapa ou a Amarante. É isso que eu espero. Mas da minha parte, eu e aqui o Presidente vamos tratar do caminho, porque
porque acho que é mais que merecido. Muito obrigado a todos. Boa noite.